Olá para você de casa, começa o programa Ponto de Vista, hoje dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Para falar sobre essa temática, eu recebo aqui nos estúdios da TV Câmara o vereador Paulo Henrique e também os nossos convidados, o professor de História Rafael Pereira e também o professor de Filosofia Celso Guzmão. Os dois fazem parte de um trabalho que a gente vai abordar aqui, contar para vocês, que está sendo desenvolvido pela Diretoria de Ensino, uma capacitação com os professores. O vereador Paulo Henrique já esteve lá acompanhando essa capacitação e a gente recebe vocês hoje aqui para a gente poder falar mais desse tema que é tão abrangente e como ponto de vista a gente tem mais tempo para isso, então melhor local, oportunidade para a gente discutir um tema que a sociedade precisa refletir. Por isso que existe o Dia da Consciência Negra, é um dia de reflexão. Paulo, agradeço mais uma vez a sua presença. São dois professores, dois profissionais aí com conhecimento para estar discutindo essa temática do negro na sociedade, né? Tiago, antes de mais nada, queria agradecer ao Celso, ao Rafael, a Lucimeire, em nome dela também, estender o meu agradecimento, porque eles são funcionários da Diretoria Regional do Ensino aqui do Estado de São Paulo e que fica aqui na nossa cidade. São eles que ministram toda a parte de pedagogia junto com os professores da nossa região, são 38 cidades, e eu tive a grata oportunidade de participar desse treinamento por um momento, onde fui lá constatar que realmente é um assunto que tem que ser abordado principalmente na escola, principalmente onde a gente está formando os nossos adolescentes para serem um ser humano melhor. E lá tive a oportunidade de conhecer os dois e achei super interessante para que a população entenda o que a diretoria de ensino passa para os professores para que essa mensagem chegue até na família e também a oportunidade de tirar algumas dúvidas que lá não tive oportunidade e realmente ouvir para poder ter um pouco mais de sabedoria, para poder achar um entendimento sobre se existe ou não, o que eu acredito ou não, porque quando a gente tem os números fica muito mais fácil de você realmente sair da subjetividade e para o concreto. Eu acho que é importante ouvi-los para ter esse ponderamento. Vamos começar falando sobre esse projeto. É importante pontuar assim, que história, está aqui o professor Rafael, ela é feita com documentação, com tudo mais, mas também a gente sabe que existe uma narrativa, que a história se perpetua através da narrativa dos fatos. E como que é para vocês assim, tentar essa busca por uma qualidade de ensino, para ser mais fiel da realidade, da história do Brasil, para não fugir, para que não haja distorções em relação a fatos históricos? A nossa ideia, ela partiu do princípio de que, bom, como a gente trabalha na formação de professores, a gente teria que fazer um dia para isso, para formar os professores, para sensibilizar eles sobre a questão e que eles tenham conhecimento e maneiras bem eficazes de também sensibilizar os alunos para a consciência, né? Para a importância do Dia da Consciência Negra. Então aí a gente montou um cronograma de atividade com eles, para serem replicadas na escola, com informações, pensando tanto na parte histórica quanto a construção do pensamento social brasileiro a respeito do tema e atividades práticas, fazer dinâmica, fazer oficinas práticas, pegando nessa questões étnico-raciais, que aí a gente bate em cima do racismo. Porque não tem como abordar uma temática como essa sem excluir o racismo, né? Infelizmente, né? O professor Celso pode até falar sobre isso, né? Que embora a abolição tenha ocorrido lá em 1988, né? 800. O racismo, 1888, me corrigindo aqui, ó, 1888, o racismo ainda persiste no Brasil, né? Atualmente nós ainda continuamos escravos, né? Então a escravidão ela só aconteceu no papel. Então existem outras e variadas formas de escravidão na sociedade, que é uma escravidão velada, um racismo velado. As pessoas
elas têm sentimentos, elas têm uma história, têm um modo de vida, têm toda um significado por trás desse corpo, dessas ideias, de suas expressões que precisam ser levadas em consideração, né? Então, o nosso trabalho é levar conhecimento para tirar esses alunos, a sociedade, do senso comum, para ter uma criticidade frente a esta enxurrada de informações que nós temos aí, enxurradas de fake news, de informações vindas e oriundas de meios duvidosos, né? Duvidosos, desconhecidos. Então, o conhecimento acadêmico, ele tem por finalidade oferecer esse conhecimento crítico, alicerçado na história, na filosofia e na sociologia. Porque, assim, como eu falei no início, a questão da narrativa, né? Hoje a gente vê o símbolo, né? O Zumbi do Palmares é eleito um símbolo, né? da consciência negra e tal. Sim. Mas, por um lado, você já vê pessoas que atacam, criticando, falando que não, ele também tinha escravos. Então, assim, como lidar com essa narrativa aí, né? Eu acho que não tem que lidar com isso, tem que lidar com a consciência negra. Sim, não, mas assim, qual a realidade, né? Assim, a realidade do fato. E vai ensinar o quê? Realmente foi herói, foi vilão? Como é que se chega ou aborda as duas correntes? Como é que fica para vocês que ensinam história? Sim, a gente tem que lidar com fatos, né, com todas as narrativas que foram construídas a respeito de tudo, né, inclusive do zumbi, dos quilombos, mas partir da história, da linearidade. Você vê que os quilombos, eles surgiram justamente como resistência a um sistema escravocrata que tornava as pessoas como objetos, como animais, e aí a partir disso eles conseguem essa liberdade, essa independência. Aí dentro dos quilombos tinha hierarquias, tinha traições, tinha o né? seu sistema. São seres humanos, eram seres humanos, tinham os seus sistemas, sim. Mas foram símbolos de resistência. Quando eu até fiz um post o ano passado colocando essa questão, e aí foi que tive alguns amigos que me responderam isso, né? Mas o fato em si de ser uma pessoa, o exemplo, eu acho que é muito pequeno, dado aos fatos e a realidade do dia a dia de hoje. Então, assim, nós vamos falar da consciência negra, mas não vamos falar da consciência negra, não vamos falar de racismo, porque o próprio cara que estava lá era um cara... Calma, irmão. Vamos ver os números, vamos analisar como que é a nossa realidade hoje, a nossa sociedade, que por si só já convence quem está nos assistindo hoje que existe sim uma total discriminação, uma total falta de igualdade entre as cores, entre as raças. Quando você vê que a grande maioria arrasadora das pessoas que estão presas hoje são negras e pardas, e quando você pega numa universidade que a grande maioria das pessoas são brancas, quantos juízes nós temos negros, quantos presidentes nós já tivemos negros, quantos amigos de faculdade se formaram comigo na minha escola, eram negros, quantos funcionários eu tenho na Câmara Municipal, eu fiz essa pergunta, na Câmara Municipal hoje nós temos 2. Quantos vereadores eu tenho na cidade? Nenhum. E o cara ainda tem a coragem às vezes de falar, mas é porque era o Zilu do Palmares lá, era um cara... Cara, não, esquece aquilo lá. Eu acho que é importante relembrar aquilo, mas não vamos ficar discutindo o sexo dos anjos, vamos discutir a realidade nossa hoje. E quando você para ver isso, é de alarmar. Eles mostraram uns números para mim lá que eu fiquei realmente horrorizado e preocupado com para onde nós estamos indo como sociedade. Esse tom que o Paulo está falando da desigualdade começa ali a partir da abolição, que a gente estava até falando nos bastidores, né? Eles deixam as fazendas e assim, mas não tinha, sem rumo, né? Não tinha, né? Não tinha pra onde. Com a mão na frente, outra atrás e se vira, meu amigo. Exato, né? A gente foi construído o pensamento, né, no Brasil de que aboliu a escravidão, acabou. Agora existe uma democracia racial, né? É um país republicano, livre, democrático e ponto final. Só que, na verdade,
Toda a história que foi construída a partir daí foi a criação de marginalidade, né, da periferia, das favelas, e para onde foi a população negra e que perdura até hoje. Uhum. A gente estava falando assim de alguns personagens da nossa cultura brasileira que foram, vamos dizer assim, agora que a gente está descobrindo, né, por exemplo, que Machado de Assis era negro, o Lima Barreto, se escondia isso, né? Então a gente vê que é uma forma de racismo isso, né? Sim, sim. Preconceito. É interessante ver as pinturas da época, ou as fotos, né? Como eles eram retratados mesmo, a imagem deles, né? Escondia o lado negro, né? A pele, o fenotipo deles, né? Propositalmente, né? Uhum. Quando você estava falando dos números, Rafael, você citou alguns números que eu acho que nesse curso, tá, gente, que eles foram dar nesse treinamento para os professores, a discussão de caso, ele citou alguns números que realmente me preocupou, aonde fala, até queria que você abordasse esses números com mais propriedade, eu até estou com a matéria que você me deu no dia, até agradeço, e que mostra que, por exemplo, 71% dos casos de mulheres que são assassinadas, 71% a mais são de mulheres negras do que mulheres brancas. Ou seja, você pega, como você falou, os negros saíram das fazendas e foram para as favelas, para as periferias das cidades. Hoje, 78% de uma periferia, de uma região onde tem uma maior vulnerabilidade, 78% são pessoas negras e pardas. Ou seja, aquilo que aconteceu 200 anos, se a gente tirar uma fotografia hoje, praticamente não mudou quase nada. Às vezes o que tem, aquele branco que está lá, provavelmente possa ter sido um branco que casou com uma negra e foi morar lá, ou filho de um negro com um branco que nasceu branco e continuou morando lá, porque acontece isso também na genética. Ou seja, se você for parar para ver mesmo o que a gente evoluiu nesses mais de 200 anos aí, pouco, né? O que foi? Com números. Assim, antes do Rafael entrar nessa abordagem e aprofundar essa questão dos números, só voltando na questão anterior que o Thiago propôs, da questão da fundamentação na antiguidade do racismo perpetuar hoje. Não justifica, né? Então, porque aconteceu lá no passado, então eu vou continuar hoje, porque hoje nós temos uma outra cultura, um outro ponto de vista. As informações que dispomos hoje, elas são muito avançadas. A tecnologia hoje, em questão de segundos, nós estamos conectados com o mundo todo. Então, nós evoluímos enquanto cidadãos críticos tecnológicos, mas não evoluímos enquanto cidadãos humanos, enquanto consciência humana de considerar o outro pela sua humanidade, não pela sua cor da pele, não pelo seu modo de se expressar, pela sua religião, pela sua crença, pela sua ideologia. E por isso não existe hoje, como o Rafael acabou de mencionar, a questão, nós vamos discutir qualquer assunto. Não consegue, porque as pessoas elas estão encasteladas na sua própria ideologia. E aí ela não consegue sair do seu ponto de vista e enxergar o ponto de vista do outro, que é a empatia. Ela não consegue se colocar no lugar do outro, não consegue ter a sensibilidade de entender que o problema, ele precisa sim de um ponto de vista, de um terceiro olhar, para que esse problema ele tenha uma outra conotação, um outro significado, que tenha, sim, estudos, que demande pesquisas, porque nós não podemos ficar nesse senso comum, nesse achismo, nessa mesmice, vamos que vamos empurrando que a coisa vai andando. Porque nós temos que evoluir enquanto cidadãos humanos mesmo. A nossa mente, o nosso sentimento, ele tem que se progredir. Nós não podemos progredir enquanto matéria, enquanto construções, enquanto aparelhos
Nós temos que evoluir enquanto seres humanos. Ô, Celso, seria assim uma chamar de revolução da consciência, ao invés de da consciência, de querer que, por exemplo, que o Estado resolva uma questão, como por exemplo das políticas sociais. É papel do Estado, mas não adianta isso se continuar enraizado na sociedade o preconceito, né? Então, Thiago, esse convite que o vereador Paulo nos fez, nos deixa assim muito feliz para que nós possamos arraigar mesmo essas discussões nos diversos meios de que dispomos, internet, televisão, Facebook, Twitter. Muito legal isso. Parabenizo o vereador Paulo, o Thiago, pela iniciativa. Mas é assim, nós temos que fazer com que as pessoas entendam que não depende do prefeito, do governador, do presidente. Nós somos micro, então nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós lidamos com professores que têm 800 alunos por semana, né, Rafael? E se nós falarmos para os professores, você tem que fazer com que os seus 800 alunos semanais, eles tenham essa consciência. Não vai conseguir. Cada um tem que fazer a sua parte dentro da sua crença, dentro do seu ponto de vista, para que nós possamos mudar a sociedade. Senão, vai ficar nessa ideologia de faz de conta. E não vai funcionar. Faz de conta que não existe preconceito, racismo. Faz de conta que não existe racismo. Faz de conta que todo mundo tem as mesmas oportunidades. Todo mundo tem as mesmas oportunidades. Então, faz de conta. E a sociedade, ela está avançando, está evoluindo, está transformando, está progredindo, mas só que as pessoas, elas estão ficando, as minorias estão ficando. Então, o Rafael vai apresentar agora os números, os dados, eles são alarmantes, porque eles nos chocam. Porque enquanto tem poucos que ganham muito, tem muitos que ganham muito pouco. Que são as pessoas que necessitam de sobrevivência. Então, tem pessoas que estão vivendo na riqueza, no deslumbre, e aqueles mais favorecidos, eles estão vivendo com migalhas. E isso na filosofia, na sociologia, na antropologia e na história, isso é muito chocante para nós, porque nossos professores, eles ensinam os fatos lá na sala de aula, e isso fica ali no muro da escola. Alguns alunos vão, estudam, como você falou, Paulo, outros não conseguem. Por quê? Porque a sociedade não dá esta abertura para que esse jovem tenha esse potencial e essa joia ser lapidada, descoberta. Então, fica muito complicado. Mas, Rafael, apresenta o... nós vamos deixar os números. A pergunta em si, né, queria presente para nós, porque a população entenda. Porque senão alguém escuta a gente falando, vai falar, estão falando por ideologia, por subjetividade. O que eu acho que é, além disso tudo que você fala, que é fato, que como que eu constato se eu estou indo certo ou errado? Pelo menos foi sempre assim que eu me pauto, né? Eu gosto muito de números, porque os dados, eles trazem a informação para você chegar no entendimento. E isso que você está falando realmente é constatado quando você vai lá e pega os números que são feitos pelos próprios pesquisadores e mostram que a realidade de 200 anos atrás é a mesma, e nós temos uma política que desde 2003 tem que se abordar nas escolas, nós temos a política do Bolsa Família, nós temos a política de assistencialismo, a política que tem que ajudar, que tem que fazer, e passou, 200 anos e eu tiro uma foto e está igual. Ou seja, será que é isso que vai resolver o problema? Ou esse problema tem que ser discutido de uma outra forma? Mas antes do professor Rafael falar sobre os números, a gente vai fazer um rápido intervalo e continuar esse bate-papo aqui. Importante esse assunto, a gente abordar, especialmente mostrar o trabalho que a diretoria de ensino tem feito com a participação de vocês e, mais do que isso, provocar uma reflexão nos nossos telespectadores na sociedade tupanense. Então não saia daí, a gente volta já com o programa Ponto de Vista. E aí...